Hoje na companhia da doutora Melania Castro. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Joel, e boa tarde aos nossos ouvintes. Então, no ar mais uma edição sobre livros e outras atividades. Hoje a solo, não temos cá a doutora Avelino Santos, mas acho que pode muito bem fazer o papel para começar com as principais atividades para esta semana de maio. Boa tarde. Portanto, as principais atividades para esta semana de 5 a 10 é uma oferta diversificada para diferentes públicos. Passo então a destacar, até ao final do mês temos a rúbrica Passos no Arquivo, que promove a temática Dia da Mãe, que comemorou-se ontem, e é possível visualizar o vídeo através do Facebook da Biblioteca. Também até o dia 31 de maio é possível visitarem a mostra mensal Um Olhar Periódico, dedicado ao tema Visita do Almirante Jean-François Darlan à Ilha Terceira, maio de 1935. Portanto, é no espaço dos periódicos. Temos Hora de Conto, uma oferta para um público mais jovem, infantil-juvenil, este sábado, novamente pelas 16 horas, e destina-se a crianças a partir dos 3 anos e suas famílias. Também hoje é inaugurado o documento, a exposição do documento do mês, que abrange maio e junho. A temática é a flora açoriana do arquivo pessoal de José Agostinho. Em particular, destacamos um documento sem título, datilografado em inglês, que descreve os diferentes tipos de paisagem que se podem observar nos Açores e a vegetação que ocorre em cada um, portanto, deles. A pequena exposição que acompanha este documento inclui também notas, listas de plantas, desenhos e exemplares de herbário, fruto do trabalho de campo de José Agostinho. Portanto, um convite, não é, para que possam visitar a sala de arquivo e explorar um pouco mais esta temática. Para os jovens, mais direcionado para os jovens, temos também o projeto da Lanterna Mágica, que é uma parceria com o Cineclube da Ilha Terceira, que teve o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. A atividade Pensar com a Caixa é uma dinâmica deste projeto e, portanto, apresenta uma seleção de curtas-metragens que visam estimular o pensamento crítico e criativo. Todas as quartas, das 15 às 17, no espaço multimédia da secção infanto-juvenil. Após a exibição das curtas, haverá um pequenino debate ou troca de ideias com os jovens. Decorre até 23 de maio a mostra, como já foi referido aqui, referente ao centenário do escritor Dias de Melo, e as habituais exposições que também dinamizam os diversos espaços da biblioteca. Passo então a relembrar. Temos a Tourada no Prelo. A biblioteca promove de 14 de fevereiro, portanto, desde de meados de fevereiro até ao final deste mês, portanto, ainda há a possibilidade de visitarem a exposição no espaço Artes e Debates. Portanto, esta exposição de Pedro Evangelho, que une os paralelismos entre o universo tauromático terceirense e o da gravura. Portanto, demonstra também a construção de uma açorianidade convicta, passando pelas artes gráficas. Também até ao final do mês temos a exposição de Col de Carvalho, do arquiteto Col de Carvalho, uma exposição de fotografia, dentro e fora, que está patente no espaço Cultura e História, e, portanto, tem sido, no seguimento esta exposição foi apresentada, portanto, na Cagarra, em Ponta Delgada, no dia das Montras, portanto há um ano, é nesse seguimento.
até uma exposição mais longa, até 13 de setembro, temos o Cabido Atlântico de Angra, fronteira da expansão da fé e da coroa, e, portanto, como já foi aqui referido pelo Sr. Diretor, os cabidos são dos órgãos da organização e administração da Igreja mais antigos, cujo modelo radica no fim da Idade Média, da Idade Antiga e inícios da Alta Idade Média, quando os padres viviam em comunidade nas catedrais, nos centros urbanos, formando colégios à volta dos bispos, à semelhança dos cardeais com o Papa. E temos na nossa entrada, no espaço criativo, a exposição do Timothy Lima, Geleia, A Storytelling of Gelai Kunda. Portanto, é uma exposição de fotografia e também que reporta para o documentário de curta-metragem que foi realizado pelo Timothy e pelo Ibrahim, que já foi exposto na biblioteca, e há, portanto, um pequenino trailer que está também a documentar a exposição. Penso que são bons motivos para que os utilizadores, para que o público ou a comunidade possam visitar a biblioteca e participar nas suas atividades ou eventos. Uma semana bem preenchida. Em termos da semana passada, houve assim algum grande destaque de algum acontecimento que encheu a casa ou que deu muito a falar? Nós tivemos 2 oficinas, como foi aqui referido a semana passada, a oficina com o Dr. Eduardo Brito, realizador, com a participação dos alunos da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade. Correu muito bem, foi uma boa experiência para os alunos, portanto, esta aprendizagem, como elaborar um guião para o cinema. E também, noutro registro, a oficina do papel, dinamizada pelos utentes da Casa de Saúde de São Rafael, com o grupo da Voz por Linhas e Travessas. Foi uma experiência muito interessante, a partir da criação de um marcador de livros, que permitiu a troca de ideias, de experiências entre um público mais jovem e idoso, e no fundo a promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades, que é isso, portanto, a grande missão de uma biblioteca. Incluir atividades para todos, desde os mais novos até aos mais velhos. Exato, todos os públicos, e nesta dimensão até a própria comunidade, não é? Não só está como a assistir ao evento ou à atividade, mas ela dinamiza, ela organiza, de certo modo, a atividade em si. Portanto, e aqui já estamos pronto, cada vez mais também participar e estamos mais próximos das pessoas. A debater e a falar e a trocar ideias, que o conhecimento ainda fica maior, e portanto é o grande objetivo da biblioteca mesmo. É esta missão de formação, de humanizar através dos diálogos, através de atividades ou de eventos, mas isso só é possível quando há uma proximidade com o nosso público. A biblioteca amanhã, vou também referir, estará presente no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, para dinamizar uma sessão de poesia com a Madalena Ávila, para reclusos e reclusas. Portanto, é mais uma forma de chegar a um público que não teria essa possibilidade de frequentar a biblioteca. Portanto, a biblioteca tende, não é? Chegar o mais longe possível. Acho muito bem. Portanto, amanhã, com toda a certeza, será então uma grande surpresa para aqueles que lá estarão. Em termos de destaques, de recomendações para o dia de hoje, o que é que temos para os nossos ouvintes? Eu tenho 2 sugestões. Tenho a primeira, Sala de Espelhos, de Urbano Bettencourt.
É um livro composto por 427 páginas, reúne um conjunto de textos que foram apresentados em colóquios ou palestras pelo Dr. Urbano. É uma primeira edição de 2020 e foi editada pela Companhia das Ilhas. Porquê este livro? É um livro que aborda a literatura e a cultura açoriana. A intenção do escritor é uma análise de vários autores açorianos e não só. E daqui a pouco eu já vou referir o exemplo de Raul Brandão. E estes textos ele refere que são muito relevantes porque permitem a continuidade da prática literária. E assim eles asseguram, não é, que ao longo do tempo há uma estrutura que aborda de diferentes perspectivas, a depender do autor, mas sempre esta temática relacionada com os Açores. E isso é relevante. Eu fiz uma seleção de alguns textos para abordar um conceito que me parece que é pertinente e que também já foi abordado por alguns estudiosos e investigadores, nomeadamente quando abordamos modelos de interpretação da condição humana. Temos então o texto do Dr. Urbano, Ser Ilhéu e Salvar-se pelos livros. E ele aborda a década de 50, uma década em que havia poucos recursos, poucos meios disponíveis à população, e nomeadamente aqui à população, ele refere-se ao Pico, para a deslocação de um ponto para o outro. Ele refere, tudo era pequeno e tudo era distante, portanto numa ilha tão pequenininha, não é? Tudo parecia estar muito afastado, não é? E esta distância que aqui está muito associada a um sentido concreto, real, é a distância do ponto A para o ponto B, a dificuldade que eu tenho em concretizar, provoca no escritor um questionamento e um questionamento para a escrita. Portanto, o que ele coloca a questão, não é? Esta dificuldade de deslocação, de reduzir a distância, faz com que ele coloque esta interrogação: o que se escondia para lá do espaço circunscrito das ilhas? Porque está a ser tão difícil, não é? O movimento, chegar de um lado ao outro, e para além da ilha, o que é que está lá? O que é que está lá? E ele depois explora isso através da escrita e da literatura, dos trabalhos que nós conhecemos muito bem. Ele também aborda Vitorino Nemésio, que também aborda este conceito de distância articulada à descontinuidade do espaço, ou seja, o mar provoca uma descontinuidade do território, não é? E essa descontinuidade tem um impacto no comportamento e na maneira de compreender o mundo do Ilhéu. Portanto, ou seja, o que estamos aqui são perspectivas um pouco diferentes, mas que acabam todas elas por ajudar a construir, não é, a nossa maneira de ser. Também aborda a distância que Eduardo Lourenço reflete, mas é uma distância sentida e apercebida intimamente, já não é aquela distância num contexto ligado mais ao concreto, ao real, é mais do subjetivo. Temos aqui uma outra dimensão. E também Raul Brandão, que aborda
a paisagem que ele contempla a uma certa distância de terra, e que, através do sonho que ele projeta, ele consegue, isto na obra As Ilhas Desconhecidas, que ele está aqui a refletir, a uma certa distância há um sonho que quem contempla cria, não é? Ou seja, aquela descontinuidade parece que por alguns momentos fica anulada, mas à medida que essa distância é reduzida, ele refere, não é, que tem consciência efetivamente que é um espaço isolado, não é? E que onde é possível sentir a dor e a morte. Portanto, há ali depois uma outra dimensão. Eu achei muito interessante partilhar isto com os nossos ouvintes e os utilizadores da biblioteca, portanto, através de explorar, de refletir, de tentar aprofundar um bocadinho este conceito de distância através de diferentes autores, não é? E perceber que todos eles acabam por contribuir para uma linha de continuidade e para o diálogo, para um diálogo mais profundo sobre a temática que pode explorar esta interpretação da condição açoriana. Pontos fortes que esta obra tem. Permite refletir, como foi dito aqui no início, o que é a cultura açoriana e a condição de ser ilhéu a partir do mundo literário dos escritores. Isso para quem gosta de literatura, para quem tem a intenção de descobrir o que se escreve e como se escreve sobre os Açores, penso que é um bom ponto de partida. Desafios para o leitor implica um trabalho de reflexão, uma leitura pausada, não é? E também uma releitura, não é? Porque os textos, alguns são densos. Mas aconselho, portanto, uma leitura assim mais... Sala de despachos. Outra leitura, noutro registro, do escritor Mariano Sigman, O Poder das Palavras, a Arte de Conversar. Este escritor é físico de formação, é uma figura cimeira internacional nos domínios da neurociência cognitiva, da aprendizagem e da tomada de decisões. Eu achei também muito relevante explorar, não é? Porque é isso, no fundo, o mundo literário, não é? O mundo literário trabalha muito o poder da palavra. Tanto pode estimular sonhos, utopias, debates, revoluções. Portanto, a palavra tem muito poder, não é? E ele aborda aqui, portanto, num capítulo, a miopia da razão, que me fez refletir, não é? Porque o leitor, portanto, o indivíduo, o cidadão, tem sempre uma visão do real que é parcial. Nós não conseguimos contemplar o todo. Logo, se é uma visão parcial, não será, talvez, poderá não ser a mais correta, ou até poderá... é parcial e poderá ser ficcionada pelas nossas emoções, pela nossa experiência, o nosso contexto no qual estamos inseridos. E então ele refere, e eu acho muito relevante, não é? Que é possível, através do diálogo e da arte da conversa, alargar horizontes. Porquê? Porque há várias opiniões. Não é só... Portanto, logo eu começo, não é só uma visão que é parcial. Portanto, eu vou começar a reunir várias visões, várias opiniões. E logo é possível desenvolver a compreensão, ter mais compreensão pelo outro e uma maior empatia. Em cada capítulo ele refere, vamos descobrindo o poder privilegiado das palavras para mudar aspectos distintos da nossa mente.
o raciocínio, as decisões e as crenças, a memória, as ideias e, por fim, as emoções. No final de cada capítulo, ele tem, portanto, um exercício que deixa depois ao leitor, o que permite, portanto, aprofundar e também tem uma dimensão pedagógica, prática, portanto, esta leitura. Acho que, portanto, o leitor poderá ter aqui uma aprendizagem, poderá desenvolver aqui uma aprendizagem muito interessante em relação ao poder da palavra e também se tem interesse em desenvolver no seu dia-a-dia a arte de conversar. Porque realmente é uma arte. Conversar tem as suas... Que no fundo é sempre a procura de consensos, não é? Sim, sim. A arte de conversar não pode ser um discurso estéril ou então de retórico, conversa. Que vê muito na esfera política, não é? Não, portanto, a arte de conversar é efetivamente... A troca de ideias, as visões diferentes. É tocar o outro. Sim, sim. É tocar o outro e é estar em relação com o outro. E é uma boa análise de ver o mundo de outras perspectivas. O que nós vemos é muito... Vemos uma parte, mas temos as ideias daquilo que é, quando na realidade não é tudo como bem imaginamos. E o poder da mente também. Mas a palavra é muito importante nos dias de hoje, para ver mais perspectivas e uma troca de ideias fundamental para nós estarmos todos na nossa bolha, que é muito importante sair da bolha, tentar saber o máximo e não nos deixar ficar só naquilo que achamos que sabemos aquilo tudo, mas temos que ver mais opiniões, alargar horizontes, importantíssimo. Algumas despedidas finais, é que já vamos com 23 minutos, alguma despedida final, algum conselho aqui para esta semana da biblioteca? É sempre o convite, portanto a biblioteca está à espera sempre do utilizador, podem agendar uma visita, temos um bar, podem também tomar um cafezinho, consultar um jornal, uma revista e, portanto, temos uma equipa de colaboradores disponível para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que sejam necessários. Mais uma vez, muito obrigado por esta semana, todas as segundas-feiras, como já é habitual, sobre livros e outras atividades, e depois mais logo no YouTube, para quem não teve a oportunidade de ouvir a emissão em direto, 14h43 minutos. Seguimos com mais música, Ballad Girl, e depois In My Blood. Doutora Melania, muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, e até para a semana.